Bom dia a todos do sétimo ano, 701, 702. Estou aqui disponibilizando um vídeo para tirar todas as dúvidas, né? E cobrindo os principais aspectos da nossa matéria. Barroco, né? Quinto módulo, terceiro bimestre. Uma das coisas que é importante a gente gravar é que Aleijadinho, né, é um péssimo apelido para Antônio Francisco Lisboa. Afinal de contas, ele foi um dos maiores, talvez o maior artista barroco brasileiro e, infelizmente, por conta de uma doença, ele recebeu esse apelido. Então, vai ser cobrado, né, do aluno do sétimo ano que ele diga qual o apelido, né, que não justifica, né, que infelizmente é um apelido que foi dado para ele, mas que não é muito legal. Então, uma das questões que vai cair é a respeito desse apelido que foi dado para o grande artista do Barroco, tá? Uma outra coisa que vai ser cobrada do aluno do sétimo ano e vai ser cobrada duas vezes, né? Uma pelo Antônio Francisco de Lisboa e outra pelo seu parceiro, o Manuel da Costa Taide. Ambos esses artistas, né? Tanto o Antônio Francisco de Lisboa quanto o Manuel da Costa Taide é, atribuíram características nacionais ao barroco, né? O, o Antônio Francisco Lisboa, grande escultor, ele vai colocar traços, né, dos mineradores em suas esculturas, inclusive as vestimentas. Que traços são esses? Né? Cabelos crespos, olhos amendoados, aquele queixo dividido, pés pequenos com dedos largos, além da vestimenta também que ele vai incorporar nas suas esculturas. Isso é importante frisar porque a gente vai conseguir entender que o barroco no Brasil teve suas próprias características, né? Características locais. E cada artista colocou o seu traço. No caso aqui, o que eu mencionei foi o Aleijadinho, e numa questão a seguir, eu peço sobre o Manuel da Costa Ataíde, que vai colocar feições mulatas, tá, nos anjos das pinturas que ele vai executar nos forros das igrejas. Esses forros eles ficam no teto da igreja, tá? Voltando ao barroco. O barroco ele é um movimento artístico extremamente focado na religião, né? Ele foi um instrumento da Igreja Católica em tentar manter os fiéis, né? Consolidar os seus fiéis. Se de um lado o protestantismo queria as igrejas mais sóbrias, a Igreja Católica Apostólica Romana vai investir cada vez mais na aparência e na beleza dos seus altares, no teto, enfim, de tudo, tá? Então, o Antônio Francisco de Lisboa vai colocar nas suas esculturas cabelos crespos, olhos amendoados, queixo dividido e pés pequenos. E o Manuel da Costa da Taíde vai colocar feições mulatas em alguns anjos dos seus forros, tá? Porque ele era pintor. Ele além de dourar, né, as talhas, né, colocar aquela folha de ouro das talhas, ele também pintava os forros. Vai ser cobrado também que em que lugar o Antônio Francisco Lisboa fez a sua grande obra, né? A gente sabe que foi em Congonhas, Minas Gerais, no Santuário Bom José dos Matozinhos, né? Santuário, Santuário dos Matozinhos. É isso? Bom Jesus de Matozinhos. Santuário Bom Jesus de Matozinhos, tá? Se você quiser colocar só Matozinhos, joinha, tá? Uma outra questão que vai ser cobrada. O que de fato motivava, inspirava esses artistas do Barroco? Os aspectos religiosos, tá? Vão ser os aspectos religiosos que vão influenciar toda a produção, não só deles, mas de quase todos os artistas, provavelmente todos os artistas do período. O único barroco que vai ser um pouco mais ímpio, no caso, ele vai fazer retrato, é o holandês, mas isso vai ficar para um outro momento, tá? Então é a religião católica, né, que vai inspirar esses artistas na execução de suas obras, tanto as esculturas quanto as pinturas. Uma outra questão que vai ser cobrada é que material, né, os escultores usavam para fazer as suas peças, como Antônio Francisco de Lisboa. Se lá na Europa eles utilizavam mármore, né, aqui no Brasil o material mais comum vai ser a pedra-sabão, né? Essa pedra-sabão, ela também tem de várias cores, muito bonita a pedra, tá? Quando você dá um polimento nela, ela fica com uma aparência muito linda, é muito fácil de dar acabamento
nessa pedra. No entanto, ele é muito frágil, né? E é por conta disso que o IPHAN tem um projeto de tirar todos aqueles profetas que estão lá no santuário, reservar eles e colocar réplicas, tá? Bom, também vai ser cobrado dos artistas se o barroco foi um movimento que foi o primeiro movimento com características nacionais. Sim, nas artes, sim. Ele vai ser o primeiro, na verdade, o primeiro movimento artístico, né, de artes visuais, vai ser o barroco, e ele vai ter, então, sim, realmente, características nacionais. Como a gente já falou, né, as feições das esculturas e as pinturas também vão ter a aparência do brasileiro da época, concorda? Outra coisa que vai ser cobrada do aluno é de que maneira as igrejas vão se comportar nesse período, né? Elas não vão ter a aparência de uma igreja protestante, que não tem santos, não tem luxo, muito pelo contrário, tá? As igrejas católicas vão ser muito exuberantes. E aí você vai ter que ler aí a opção e dizer se é verdadeiro ou falso, né? Se lá estiver dizendo que a Igreja Católica era sóbria, não tinha grandes coisas, mentira, né? O barroco ele é exagerado, ele é bonito, ele é intenso, vermelho, dourado, né? Ele é dramático, ele é cênico, ele tem todas essas características que eram necessárias, né, no ponto de vista católico para recuperar os seus fiéis. E aí, como eu acabei de falar, né, já estou dando o spoiler da próxima questão, né? Quais são as... Eu vou pedir que o aluno assinale todas as características do barroco. Então, como eu já falei, exuberância de detalhes, o contraste de claro e escuro, que dá um ar dramático, temas religiosos, apenas temas religiosos, e a teatralidade, né? As peças vão ser executadas sempre no ápice sabe? A pessoa está levando a flechada, na hora que ela leva a flechada é que o cara está executando a obra lá. É sempre no ponto mais alto das sensações, tá? Para realmente mover, tocar o coração dos cristãos. Depois, saindo um pouco do barroco assim, né? Eu vou cobrar o que tipo de dança, né? Era comum os nobres dançar, a gente sabe que é o minueto, aquela dancinha dos nobres. O minueto ele tem origem no folclore tradicional, só que quando ele é trazido para a corte, os nobres vão criar passinhos, né, diferenciados, né? Vão fazer letras, vão fazer figuras geométricas. Muitas vezes as letras são as iniciais do rei, né? Muitos dos movimentos têm um pouco a ver com a esgrima, e esse minueto já é o precursor do que vai ser o balé. Lá na frente, né, os nobres vão aprimorar mais ainda e vão criar, então, o balé. Lembrando que isso tudo tem origem no folclore. E, finalmente, qual é a origem do termo barroco e o que ele quer dizer, né? E nós temos claramente aqui, na página 15, o barroco, o termo tem origem espanhola e portuguesa e quer dizer arte de fazer figuras de barro. E pérola tosca e desigual, que não é comprida e nem redonda. Logo que surgiu esse movimento artístico, não foi bem aceito e por isso foi chamado assim. Vamos pensar que antes do barroco você tem o quê? O maneirismo, que é resultado do Renascimento. No Renascimento, as obras renascentistas são todas equilibradas, né? São austeras, né? Não tem exagero, tudo é muito equilibrado, o claro e escuro é no ponto, né? A arte renascentista é uma arte racional. A arte do barroco é uma arte sentimental, tá? E só para fechar aqui a nossa revisão, lembre-se que os movimentos vão sempre ser assim, né? Se durante um período eles são racionais, a curva desce, eles ficam sentimentais. Depois o pessoal se cansa e depois volta a ser racional, tá? Os movimentos todos vão fazendo essas curvas, né? Ora ele é bastante racional e equilibrado, ora ele é exagerado, né? Que é a cara do barroco, que é a cara do brasileiro. Lembra que eu falei que quando lá tem um gol na Europa, gol, né? Gol, né? E aqui no Brasil, quando tem um gol, gol! Aço! Exagero puro, nós somos exagerados. Nós somos seres barrocos. E com isso eu fecho a nossa revisão e espero vocês na aula, tá? Um grande abraço a todos e partiu!